Nosso assunto agora é seu bolso e como ele pode aproveitar a queda do dólar. Há um ano, a moeda americana estava perto dos R$ 2,30. Hoje mal passa de R$ 1,70. Isso fez aumentar a oferta de produtos importados no comércio. Dólar desvalorizado significa prateleira cheia de importados. Depois de um Natal marcado pela crise mundial em 2008, o comércio volta a apostar nos produtos de fora do país. Promoções de vinhos argentinos, chilenos, franceses. Entre os importados, o consumidor vai encontrar mais em conta também o bacalhau. Nessa rede de supermercados, por exemplo, o produto é trazido da Noruega e de Portugal e está 20% mais barato em relação ao ano passado. Para aproveitar os preços e a qualidade dos importados, esse mercado aumentou em 10% a compra de produtos de fora. Muitas bebidas, frutas cristalizadas, nozes. Nós estamos num momento muito bom. Eu acho que essa variação do câmbio, ela vem ajudar e quem vai ganhar vai ser o consumidor final. Nessa outra loja que oferece ao consumidor 24 mil itens de vários tipos, o que mais se vê é enfeite de Natal importado. Mais opções e mais economia. A mesma árvore de 60 centímetros está custando R$ 5,00 a menos que em 2008. A grandona de 3 metros baixou de 300 para R$ 200. Tudo foi trazido da China, como é feito todos os anos, mas dessa vez deu para trazer mais variedades. Quem está pelas lojas à procura do enfeite, enche a cesta. Achamos umas borboletas, achamos uma porção de coisa. Papai Noelzinho. Tem bastante coisa diferente do ano passado. Tá bem melhor. Você sentiu isso? Então? Uhum. Tá, e aí você vai comprar mais ou já tá bom? Já tá bom, agora é só pagar, né? Fim da crise, pagamento do 13º, a expectativa do comércio para as vendas de Natal é nosso assunto aqui no estúdio com o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Paraná, Darcy Piana. Muito bom dia, seu Darcy. Bom dia a todos. Bom, quando a gente fala de Natal não existe crise, né? Principalmente para o comércio na época de Natal. Mas em comparação com o Natal do ano passado, o que muda nesse Natal? A expectativa, principalmente porque a crise praticamente está eliminada e a população cresce na expectativa do Natal melhor do que o do ano passado. Nós passamos de outubro a dezembro do ano passado numa situação muito crítica em função do volume de informações no mundo inteiro de uma crise sem precedentes. Isso deu expectativa e as pessoas passaram a comprar menos. Este ano é o contrário. Tudo indica que nós vamos ter não só um final de ano muito bom, mas vamos ter 2010 também muito bom. Então eu acredito que o crescimento das vendas nesse final de ano vai ser muito importante e deve superar a casa dos 15%. Dos 15%. Isso o senhor está se referindo ao Paraná de uma maneira geral ou aos maiores? O Paraná, de um modo geral, ele vem melhor do que alguns estados brasileiros, ou seja, melhor do que quase todos os estados brasileiros, em função da nossa política creditícia. O estado é um estado forte, a economia do estado é muito boa. A nossa produção agrícola vem se mantendo, à exceção do preço do trigo, um pouco do milho, em função da crise do milho ardido, que nós chamamos do trigo, em função do nosso tempo, que não ajudou. Mas a expectativa de todos, de um modo geral, ela é muito boa. Quer dizer, então isso ajuda a crescer o espírito comprador. E o final de ano, o 13º, as férias, quer dizer... o presente do Natal, embora sempre com menor valor, a expectativa também é essa, mas o volume de produtos que chegam, principalmente os importados, tem dado aí Eu fui a Foz do Iguaçu esses dias, tive Francisco Beltrão, Pato Branco, viajei para o interior do estado, e todas as cidades estão preparadas para o Natal. Quer dizer, a gente vê as prefeituras, a sociedade, de um modo geral, preocupada em preparar a sua cidade, incentivando o consumo. Então isso é bom porque vai crescer o comércio, vai manter os empregos, vai contratar esses temporários, que inclusive se já espera um volume acima de 15 mil temporários nesse período, quer dizer, isso é importante porque vai entrar mais gente comprando. Então ajuda tudo isso. Mas também tem um outro lado dessa questão dos importados, né, que é a indústria nacional que acaba sofrendo com essa concorrência desleal com os importados, principalmente com os chineses, e que pode dar um reflexo também nessa questão dos empregos, né? Eu, como presidente da Federação do Comércio, a gente tem que elogiar esse processo porque está ajudando o nosso setor agora. Nós temos que ser brasileiros acima de tudo, e a preocupação, na verdade, é que o comércio não seja o bandido dessa história, que não acabe produzindo um movimento muito acima daquilo que é a expectativa e prejudica a indústria nacional, e que isso pode nos causar no futuro
uma situação muito pior. Então nós temos que ter cuidado com isso na questão das importações, trazer o necessário, aquilo que o país não pode produzir, o que não tem capacidade de produção em volume, mas de um modo geral a indústria precisa se atualizar, precisa competir com preços internacionais, o governo tem que ser sensível a isso, e o exemplo está nos veículos, da redução do IPI, da linha branca. Quer dizer, o volume que nós passamos a vender, a quantidade de produção que passou a ser produzido, quer dizer, isso ajudou a reduzir os custos. Então é dessa forma que se constrói um país e que se faz com que a produção não seja prejudicada em função dos importados. Pois é, com essa questão aí do dólar em baixa, a gente sabe que existe aí uma redução nas exportações e o produtor brasileiro acaba tendo que colocar o seu produto no mercado interno, concorrendo com esses produtos importados. Qual que deve ser o diferencial? Essa dificuldade se torna em dobro, né? Porque ele primeiro não consegue vender, e segundo ele tenta vender isso no mercado interno e está encontrando dificuldades em função dos preços dos importados com o preço do dólar, né? Agora, é difícil nós imaginarmos a expectativa que nós temos, inclusive isso a própria Confederação Nacional do Comércio nos dá uma segurança em cima disso, e que provavelmente o dólar vai se manter nesses valores entre 1,70 e 1,75, 77 por aí, durante o ano de 2010. Quer dizer, nós vamos ter problema de exportação de alguns produtos, e eu espero que isso não venha trazer problema dos nossos commodities, ou seja, se não melhorar o dólar, se não subir o preço do produto, em síntese, o preço do produto em si, nós podemos ter problema, não apenas na agricultura, mas isso como reflexo também no comércio. Então, isso é um conjunto de fatores que ajuda com que o comércio mantenha essa performance que ele tem e que a gente, com isso, mantenha essa empregabilidade, que é o maior setor que emprega nesse estado e no país. Quer dizer, então, eu acho que nós temos que ter um cuidado bastante grande na questão do câmbio também, para evitar que a gente possa ter aí uma calamidade nas nossas exportações, que isso reflita direto também no comércio. Quer dizer, e nós temos que ter um cuidado grande, porque 1.650.000 empregos que fazem parte do nosso setor, qualquer volume que você começa de demissões, nós vamos ter um volume muito grande de pessoas envolvidas nisso. Quer dizer, então, quando você fala aí em 3%, 4%, chegam a 70, 80 mil desempregos. Quer dizer, isso não é nada em termos de desemprego quando você fala em percentual. Agora, o nosso volume é muito grande. Então, essa preocupação é muito grande. Agora, vamos deixar cada coisa de uma vez, né? Cada coisa de uma vez, como você falou, mas a expectativa é de crescimento nesse final de ano e do ano que vem muito boa também. A gente vai ter uma injeção de quase 4,5 bilhões de reais pelo 13º no Estado. Há projeções que mostram se as pessoas vão gastar esse dinheiro ou vão pagar dívidas? Ninguém guarda dinheiro, ninguém guarda dinheiro. Primeiro pagar as dívidas, que seria importante colocar os seus créditos em ordem, depois fazer outra compra de novo. Quer dizer, isso é fundamental para todo mundo, quer dizer, mas serão gastos com certeza absoluta, e felizmente para nós do comércio vai ser gasto isso no comércio, porque é o caminho mais prático, mas é claro que ele vai poder mobilizar isso também, o crescimento da venda dos imóveis, por exemplo, mas isso puxa o comércio também, porque depois da compra do imóvel ele tem que comprar os móveis, ele tem que comprar uma televisão nova, ele tem que comprar uma geladeira nova, quer dizer, isso tudo faz parte desse processo econômico que, de qualquer maneira, cai no comércio. E a inadimplência pode acabar atrapalhando os planos? A gente sabe, a gente está falando de boas notícias, de boas vendas, mas a gente sabe que depois de janeiro, fevereiro e março, as pessoas acabam não pagando as compras, né, que fizeram. Esse é o outro lado da moeda, né? A expectativa é de que a gente mantenha esse nível que está, vem crescendo principalmente o débito das empresas jurídicas. A pessoa física tem até se mantido isso, talvez em função da facilidade dos créditos. Enquanto as empresas jurídicas, menores principalmente, está crescendo essa inadimplência, e a preocupação sempre é o mesmo, o seu balanço, a sua estrutura de organização, que traz essa dificuldade da onde ele não consegue renovar o seu crédito. Quer dizer, isso é preocupante porque isso forma uma cadeia, né? Agora, não acredito que isso possa influenciar, não deve subir mais do que nós temos esses índices de hoje. Se manter estável, né? Ok, muito obrigado pela sua presença, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço a todos.